Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. Meus irmãos, e a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 41, o texto diz assim: Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Meus irmãos, ainda que o nosso bom Deus seja um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bênçãos, um Deus que ama abençoar os seus servos, a Escritura também nos revela que Ele é um Deus justo, Ele é um Deus reto em todos os seus caminhos. Haverá um dia que a mesma mão que hoje estende graça, que hoje estende oportunidade e bênçãos, se manifestará em pleno juízo. Esse dia não será evitado por ninguém, pois todos nós, cada um de nós, teremos um encontro com Deus. E a pergunta que eu faço aqui é: como será o nosso encontro com o nosso Deus? Essa declaração desse texto que nós lemos em Mateus, capítulo 25, verso 4:1, essa declaração não foi dirigida ao mundo pagão apenas, mas como advertência séria a todos que ouvem a palavra de Deus e não a praticam, e precisam decidir a sua posição diante de Deus. E a pergunta que eu faço aqui é: como tem sido a nossa posição mediante as leis que Deus tem determinado? E desse texto extraímos algumas lições preciosas que vamos compartilhar. A primeira lição é que a graça não anula o juízo. Vivemos o tempo da graça, mas a graça não cancela a responsabilidade de Deus que nós temos para com Deus. Deus, ele é amor, porém também é justiça. Rejeitar a obediência à sua palavra é desprezar a graça oferecida por ele. A palavra nos ensina que o julgamento começa pela casa de Deus, e isso nos deve nos levar a um exame profundo do nosso coração, das nossas atitudes. Não basta conhecer a verdade, é necessário viver segundo ela e praticá-la. E quando nós refletimos nessa primeira lição, nós nos questionamos: temos vivido apenas confiando na misericórdia ou também em temor e em obediência à palavra de Deus? A segunda lição é que a posição espiritual define o destino eterno de cada um de nós. A nossa posição espiritual, sim, define o destino. No juízo final, haverá apenas dois lados: a direita ou a esquerda, vida ou condenação, salvação ou perdição. Não haverá neutralidade. O neutro, quem está em cima do muro, já é do lado fora do paraíso. A posição diante de Deus, meus irmãos, hoje determina o destino eterno do amanhã. Estar alinhado com a lei do Senhor, com os seus princípios e com o Evangelho de Cristo não é religiosidade, é vida, é fé verdadeira. Ela se revela em obras, o amor ao próximo e a submissão à vontade de Deus. E podemos refletir nesse texto: em qual posição eu estou me colocando diariamente perante o Senhor? E a nossa terceira lição é que o encontro com Deus deve ser para a vida e não para a condenação. Todos nós teremos um encontro com Deus. Isso é inevitável. A grande questão não é se teremos esse encontro, mas como nos apresentaremos diante dele. Deus deseja que esse encontro seja para a vida eterna e salvação, e não para a morte e condenação. Por isso, hoje ainda é tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação, alinhamento e transformação. A palavra nos chama ao despertamento espiritual, à mudança de comportamento, para que não sejamos surpreendidos naquele dia, mas recebidos com alegria pelo Senhor.
Se hoje, meus irmãos, se hoje fosse o dia do encontro com Deus, eu estaria preparado? Nós estaríamos preparados para esse encontro? Que essa palavra nos desperte do comodismo espiritual e nos leve a viver com temor, santidade, compromisso com a palavra do nosso Deus. Que sejamos achados fiéis, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, para que no nosso encontro com Deus seja marcado por salvação, vida eterna, glória e não por juízo e condenação. Que o Senhor, meus irmãos, que o Senhor nos livre de ouvir palavras de afastamento e nos conceda ouvir: vinde bendito de meu Pai. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardarmos essa palavra, vivamos uma vida eterna, extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.